Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro do NEFI. Hoje, sob a direção da linha temática Cristianismo e Educação. E nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é o vício da curiosidade. Manu está trabalhando conosco, utilizando o livro do David Smith, né, Pedagogia Cristã, que foi lançado recentemente pela Thomas Nelson Brasil, em parceria com a ABC2. E, enfim, galera, vai ser super legal o nosso encontro de hoje. Essa semana o NEFI está com muitas reuniões. Hoje é a reunião da Manu. Sexta-feira tem reunião de filosofia e fé cristã. Então, nós vamos falar sobre o conceito de justiça a partir de Platão. Então, o Juan vai estar na sexta-feira trazendo esse tema para nós. E na segunda-feira, dia 18, eu vou tratar sobre aborto. Reflexões jurídicas e teológicas. Vocês devem já ter ouvido falar que o STF ontem pautou a DPF 442, que descriminaliza o aborto até a 12ª semana de gestação. Então, baseado nessa DPF, que logo será levada ao plenário do STF, na segunda-feira nós vamos conversar sobre essa temática do aborto. E na terça-feira tem live com o Renan Brito, falando sobre missões urbanas, né? Fazendo esse diálogo aí da fé cristã com a cultura. Beleza, galera? Pessoal, sem mais delongas, já quero passar para ela, Emanuele Ramos, manuzérrima, para falar conosco sobre o vício da curiosidade. É isso mesmo, my friend? É isso mesmo. Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, né? Ai, ok. Eu estou tentando compartilhar minha tela, mas eu não estou conseguindo. Tá uma tristeza. Eu vou mandar para você, Lincoln, porque tá travando muito aqui. Vocês me desculpem. Eu acredito que seja por causa do tamanho do slide. E meu computador já não é muito dos bons. Mas aguardem só um minutinho que eu vou conseguir transmitir para vocês, gente. Beleza, my friend, pode botar aqui que eu compartilho. Vocês que estão na reunião, quem já leu esse livro, já teve algum contato com esse livro do David Smith, né, que é o Pedagogia Cristã, já ouviram o podcast do Bibo? Podem ir falando. Eu já ouvi sobre o tema, tanto com os podcasts do Bibo, mas também com uma live que a ABC2 fez com o David Smith recentemente, uma live excepcional. Inclusive, nessa live, o David Smith ele compartilha algumas metodologias pedagógicas que ele utiliza, né, para envolver os alunos ali na sala de aula. Então, é bem interessante, é muito legal. Uhum. Minha relação com o livro foi essa aí também. Bibotalk e essa live da BC2 foi muito interessante. E também aqui no NEFI, né, que a gente já está tratando dele há algum tempo aí. A Manu está trazendo as aulas e temos discutido algumas coisas. Bacana. Fora o David Smith, você já tinha ouvido falar sobre esse assunto, gente? Papo sincero, pedagogia cristã. Porque eu não. Eu já ouvi, sim, pedagogia cristã. Eu, inclusive, deixa eu ligar minha câmera aqui. Eu, inclusive, tenho trabalhado um pouquinho com o pessoal da Beyond Inglês, não sei, ou, perdão, Teach Beyond, né? Uhum. Que é um negócio assim fantástico, porque eles trabalham com a educação transformadora com base cristã, né? E eles são, por exemplo, eles são missionários, né? Que usam da sala de aula para poder ensinar outras pessoas e, ao mesmo tempo, pregar o evangelho, né?
Então, eles trabalham educação cristã como educação transformadora, né? Então, é muito, muito interessante, muito interessante. Atualmente eu só tenho trabalhado meio cara de inglês, mas eles também têm, eles trabalham com todos os outras disciplinas também, muito interessante. Bacana. Gente, eu sou completamente apaixonada pelo assunto. Então, que puderem me enviar de material, pode enviar. Lincoln, eu te mandei pelo e-mail. Confere se chegou alguma coisa aí, o slide. Aqui constou que foi Ok, enviado. já vou conferir aqui. Gente, vocês me desculpem, viu? O meu computador não é muito bom, não. Que tristeza. Manu, você mandou para qual e-mail? Para o meu. Ah, chegou aqui, chegou aqui. Chegou? Peraí, que eu vou baixar aqui. Aí você pode avançar o slide para a página 26, por favor. 26. Isso. Beleza. Deixa eu, então, abrir aqui. 26. Tá. 26. Beleza. Eu só quero... Tá. Já vou... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu esqueci, foi a tecla de atalho para o modo slide do PDF. Meu Deus! Essa página não é meu departamento. Ok. Estão vendo aí? Eu ainda não. Sim, estamos. Sim. Peraí, gente, que aqui o processo é mais lento. Aê! Deu certinho. Gente, boa noite. Agora é uma apresentação devida, né? Como tem gente nova aqui no NEFI, e provavelmente tem muitas pessoas assistindo no YouTube, vou me apresentar para vocês. Eu sou a Manu, meu nome é Emanuele Ramos, mas o pessoal me chama de Manu, então me apresento assim. Eu estou aqui com essa linha temática do NEFI de Cristianismo e Educação. Já faz um tempo que a gente está trabalhando o livro Pedagogia Cristã, do David Smith. Eu estou amando esse livro. Eu optei por não fazer uma divisão de capítulo por capítulo, tá? Eu li a obra toda, né? Fiz um resumo, peguei os pontos principais e dividi em 3 grandes temas, para a gente ir abordando isso de uma forma mais dinâmica, tá bom? Então, tentei fazer esse resumo de uma forma que não perdesse a riqueza do conteúdo, mas que fosse prático também para quem ainda não tiver lido essa obra. Então, a gente já passou por alguns temas, e aí eu achei por bem hoje trazer uma recapitulação do que já foi falado, para vocês que ainda não conhecem o livro, ficar por dentro das discussões que a gente fez até aqui, também que vocês possam fazer parte da discussão de hoje. Pode passar, por favor, Lincoln. A parte 3 desse encontro, e última, né, quanto ao livro, eu intitulei de O Vício da Curiosidade. Mas antes de entrar nela propriamente, eu vou recapitular com vocês sobre a proposta do livro David Smith. Então, o livro, ele tem uma pergunta, que é uma pergunta-chave, que é essa pergunta: existe algo como ensinar de forma cristã? O Igor Miguel escreve o prefácio da obra, né? E ele fala que a obra ela está relacionada a entender a forma com que o conteúdo é ensinado. Então, esse livro, ele começa a fazer algumas pesquisas, né, alguns exames sobre as práticas de educação, especialmente presencial, tá, gente? Sala de aula mesmo. Então, o David Smith faz algumas pesquisas sobre colégios que são colégios chamados confessionais, né? Colégios que se intitulam como colégios cristãos, e ele percebe, né, algumas incoerências, né, ou alguns problemas que existem nesses ensinos, porque, às vezes, entende que essa educação ela se preocupa mais com
transmitir uma certa cosmovisão cristã, ou apresentar a forma, né, que os cristãos veem o mundo, ou tentar trazer o máximo possível aquela matéria, aquele conteúdo ministrado nas escolas, para uma realidade mais devocional, né? Como eu posso submeter isso em uma oração e fazer disso meu devocional de hoje? E o David Smith, ele traz uma abordagem um pouco mais às avessas, né? Não necessariamente em como transformar esse conteúdo em um conteúdo cristão, uma vez que foi o Senhor que criou todas as coisas, mas ele traz atenção à ministração desse conteúdo, né? Então, por isso que o Igor Miguel fala que esse é um livro sobre a forma, e não sobre o conteúdo em si, já que ele pode ser apresentado da mesma forma, do mesmo jeito, né? O mesmo arcabouço em qualquer escola, mas a forma de ensinar de um professor cristão ou de um educador cristão precisa ser diferente, né? E a tese principal que o David Smith apresenta no livro é que, sim, a fé é capaz de moldar a pedagogia. Então, ele sustenta, né, essa argumentação dele ao longo das suas páginas, trazendo exemplos práticos da vida dele como um educador, né? E eu chamo a atenção aqui para vocês sobre essa questão, porque eu não entendo que esse livro do David Smith é só para um professor, que é um professor formado, licenciado, não. Eu acredito que em algum momento, principalmente você que congrega em uma igreja local, que tem algum grupo pequeno de estudo, você vai ter que incorporar aí essa função de um professor. Então, eu recomendo a leitura e o conteúdo, né? Acho que é muito proveitoso para nós. Pode passar, por favor, Lê. Além dessas questões chaves, né, e da sustentação que o David Smith traz, eu também trouxe 2 problemas que a gente tratou até agora, que eu considero os principais problemas do livro, né, que o David apresenta. O primeiro problema é sobre o que ele chama de a lacuna pedagógica. O que ele quer dizer com isso? Apresentei isso na primeira aula, se eu não me engano. Existe uma lacuna, ou um espaço, né, muito grande entre o que você pretende fazer enquanto um educador cristão e a realidade do dia, né? Às vezes você pensa numa aula muito bacana na sua cabeça, mas quando você vai aplicar aquilo na prática, ou quando você, enquanto aluno, vivencia aquilo na prática, aquilo não foi tão significativo para você. Então, isso tudo perpassa por vários motivos, né? A própria forma como a sala de aula está organizada, quem é que está do seu lado, quem é que está na sua frente, atrás, a entonação do professor, qual o recurso didático que ele trouxe para a aula, e ele põe na mente, né, de quem lê, de que não existe uma aula perfeita, né? Ou se existe algo próximo de ser uma aula perfeita, essa aula ela é completamente construída com as pessoas com quem você se relaciona, né? Porque as turmas não são iguais, as pessoas não são iguais, cada pessoa tem uma demanda diferente, uma demanda específica. A partir do momento que você se coloca à frente como um educador, como alguém que pretende ensinar alguma coisa, a gente precisa ter em mente de que nem tudo é como está na nossa cabeça. E isso é evidenciado pelo problema de número 2, que é o que ele chama de complexo de razões simultâneas. Ou seja, o professor, ou você não está apenas se relacionando com um conteúdo em específico. Quando você está se relacionando com um conteúdo, várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Você está lendo conteúdo, você está formando uma opinião sobre o conteúdo, você pode estar discordando veementemente desse professor, ou você pode estar concordando muito com o que ele está falando, aquilo pode estar se comunicando de uma forma muito profunda na sua vida, ou aquilo e nada para você pode ser a mesma coisa. Talvez a organização do seu espaço de estudo não está cooperando para a sua concentração. Então, por mais que esse conteúdo seja maravilhoso e fantástico, aquilo não está casando muito com a sua realidade do momento. Então, o David Smith coloca, né, esse complexo de razões simultâneas, porque, de fato, isso acontece e acontece ao mesmo tempo, né? Não tem um time, assim, para você pensar, não, beleza, agora é a hora que eu vou ensinar hospitalidade. Não, agora é a hora que eu vou ensinar matemática. Não, ele fala que a gente precisa desenvolver essa destreza, assim, de fazer essas coisas ao mesmo tempo. Ensinar um conteúdo ao mesmo tempo que você ensina uma virtude, se forma ali um educador cristão. Então, a fé cristã, de acordo com David Smith nesse livro, ela exerce um papel formador da sua prática como educador.
Então, o que ele entende é que a fé ela vai moldar todo o seu percurso, né? Ela vai ministrar o ambiente da aula, ela prepara o ambiente da aula para que o conteúdo seja dado. É mais ou menos isso. E, né, uma das hipóteses que eu coloquei aqui, que acredito que seja a mais importante também, acho que foi a última aula que eu intitulei de padrões que importam. Por quê? O David Smith, ele é professor de idiomas, né? E ele traz alguns exemplos mais práticos, assim, do seu dia a dia, de como existem algumas ideias que estão ali implícitas nos conteúdos e que, às vezes, as pessoas não percebem, mas elas estão. Como, por exemplo, ele, por ser um professor de idiomas, né? É comum que você ensine um outro idioma com diálogos do dia a dia. E ele percebeu que, analisando esse material didático que as escolas, né, davam e tal, ele percebeu que os diálogos estavam todos relacionados a consumismo, né? A quanto eu vou pagar com isso, quanto que eu vou ganhar, onde eu vou, o que eu vou conhecer. Era uma questão consumista e individualista. Então, ele entende que a gente, além de produzir na nossa mente uma capacidade de compreender qual é o padrão que está por trás dos ensinos, a gente não pode simplesmente ter a postura de acusar aquele padrão, ou de descobrir que é aquilo que está por trás e não fazer nada a respeito. Pelo contrário, se o padrão é um problema, a gente precisa colocar alguma coisa nesse lugar para que a aula também seja significativa. Então, por isso que ele tem um capítulo que ele intitula de padrões que importam, que é exatamente um novo estabelecimento de um padrão que vai dar corpo a tudo que a gente acredita. E, portanto, esse padrão não está isento de valores. Ou seja, quando a gente produz ensino, conhecimento, e somos cristãos, algumas virtudes cristãs vão ser incorporadas, ou ao menos precisam ser. E a gente tem que fazer isso não de forma despretensiosa, mas, de fato, entendendo o nosso papel naquele lugar e entendendo também qual é a nossa função, enfim, a nossa missão de compartilhar aquele conhecimento para esse determinado grupo ou para nós mesmos, tá bom? Então, eu acho que eu fiz aí uma recapitulação. Ah, não, mentira, faltou um slide. Pode passar, Lico. Lembrei. E eu coloquei também ideias centrais. Essa ideia eu trouxe aqui, que eu achei muito proveitosa, que é a ideia de oposição que o David Smith traz no livro. Porque ele coloca, de um lado, as práticas de educação que são conhecidas como emancipatórias, que elas têm a ver com formar indivíduos, né, pautados na liberdade, igualdade e justiça. Então, a relação que as pessoas hoje têm com o conhecimento é entender que o conhecimento vai te libertar, que o conhecimento vai trazer a igualdade para o mundo, que o conhecimento vai promover justiça social. Claro que todas essas coisas, nós como cristãos entendemos que elas foram feitas por Deus, né? A liberdade é um conceito que foi feito por Deus, Deus que nos dá a liberdade, a igualdade e a justiça. Mas a forma como o mundo compreende isso hoje foi afetada pela queda e, portanto, o ensino também sofre com isso, né? Então, é sobre isso que o David critica, nessas práticas emancipatórias. E aqui ele coloca também que nesse setor, né, de educação em que é a educação emancipadora que reina, entende-se que as ideias elas são mais importantes do que as próprias identidades dos alunos. Então, o aluno, a sua história, o que ele vai aprender com alguma virtude, isso não é tão importante para um professor ou para um sistema educacional. O que importa é o que ele vai produzir, qual que é a ideia que aquela máquina vai produzir e como ele vai ser louvado por isso. Agora, o quanto isso vai ser bom ou ruim para a vida dele, isso já, né, um educador não toca. Já o David Smith, né, com a sua pedagogia cristã, ele contrapõe, né, esse método, trazendo ao menos 3 ideias centrais da pedagogia cristã, que é o conhecimento, a formação e a ética. Então, ele entende, sim, que esse conhecimento, ele é importante, até porque as obras de Deus precisam ser contempladas, mas, ao mesmo tempo, aquilo que você está aprendendo com o conhecimento também está te formando.
né? Então, ao longo dos anos que você vai aprendendo, você está se formando em alguma coisa, você está se formando em alguém, você está produzindo alguma ideia, tem algo que está fazendo parte das suas características pessoais. Então, essa relação que a gente tem com o ensino, ela também nos molda, né? E a noção maior que o David Smith traz é a noção de comunidade e hospitalidade, ou seja, o ensino que eu tenho, ou a forma como eu me relaciono com o ensino, não é só para mim. Eu aprendo à medida em que eu estou com o outro. Então, essa comunidade, ela é não só importante, mas fundamental no processo de ensino, tá? Então, uns aos outros, né? Famoso nos evangelhos. Então, ele entende essa prática como fundamental, né? O conceito da hospitalidade também, eu esqueci de trazer o conceito que o David fala sobre o lar pedagógico, mas eu vou falar aqui, porque ele é muito, muito, muito importante. O que o David entende sobre hospitalidade? Você precisa chegar, né? Se você é um estudante, você precisa chegar num lugar e você precisa se sentir em casa. Né? Você precisa se conectar com aquilo de tal forma que você se sinta, de fato, em casa. Então, esse conceito da hospitalidade tem a ver com isso, e ele fala muito sobre construir um lar pedagógico. O que é? Até que um aluno ou alguém se sinta, de fato, em casa, isso tem que ser construído. Então, dia após dia, você vai colocando um tijolinho ali, ou tirando um tijolinho, colocando o que é mais proveitoso, o que faz mais sentido para aquele lugar. E a noção do lar pedagógico é também a noção de um lar que é móvel. Ou seja, ele não fica estruturado num lugar só. Porque aquilo que você construiu ali para aquela turma, ou para aquele determinado número de pessoas, pode não ser tão proveitoso quanto o outro. Então, um professor, para ser hospitaleiro, ele precisa ter essa noção de estar sempre se reinventando, né? E talvez você não esteja na condição de professor, mas certeza que aluno você foi. E eu sei que tem algum professor que te marcou na vida, né? Ou vários. E normalmente a gente tem esse apego mesmo com o professor que a gente vê que se importou com a turma de uma forma diferente, que tocou em você de uma forma diferente, né? Que trouxe uma perspectiva nova para você. É exatamente o professor que, de fato, se importa com o ensino e que incorporou ali uma pedagogia cristã, consciente disso ou não. Então, acredito que eu trouxe as ideias centrais do livro do David Smith. E agora, pode passar, por favor, Lincoln. Eu vou falar do último capítulo do livro, que é o capítulo 11, que se chama O Estado da Pesquisa Acadêmica Cristã. Esse capítulo ele é um pouco mais polêmico, porque o David começa os capítulos, acredito que de 1 a 10, trazendo o contexto das escolas, né, das salas de aula presenciais, as ideias, né, como remodelar a prática, como promover um engajamento melhor com os alunos, trazendo exemplos práticos da vida. Mas, no último capítulo, ele traz uma atenção sobre a pesquisa acadêmica cristã. E eu gostei muito, muito, muito desse capítulo. Eu queria que a gente fechasse a discussão do livro com ele, porque eu acho que vai ser muito proveitoso. E eu intitulei essa aula de O Vício da Dúvida, tá? O que o David Smith quer trazer com esse capítulo? Ele quer trazer uma segunda lacuna que existe na pesquisa cristã. E quando ele fala de pesquisa, ele está falando exatamente daquilo que é produzido por universitários, tá? E ele fala que nos últimos anos, né, existiu uma gama de pesquisas interessantes, né, de cristãos na universidade, mas não ocorre nesses pesquisadores de pronto, assim, vou falar sobre pedagogia. É muito real isso, né? Por isso que eu perguntei aqui, vocês conhecem algum trabalho sobre pedagogia e tal? Por mais que, assim, uma pessoa conhece e tal, é muito raro. E quando existe, né, é muito raro alguém que se interesse por pesquisar isso. E o David Smith considera isso como uma tremenda incoerência. E eu vou trazer esses pontos mais claros à frente. Pode passar, Lincoln. Então, no último meio século, né, o David Smith traz esse panorama do que ele chama de academicismo cristão, ou seja, foi produzida muitas ideias, né, no meio cristão, abençoadoras, mas esse termo, né, academicista, é uma ideia que ela é
muito teórica, né? Ela não comunica muito com a prática. Então, a gente tem uma literatura, assim, substancial no ensino superior, lidando principalmente, gente, com o que a gente chama de integração entre fé e ciência. Todo mundo já viu esse termo. Fé e ciência. Fé e ciência não são opostas, fé e ciência não precisam brigar, não são inimigas e tal. Então, muitas revistas acadêmicas foram fundadas com esse intuito, muitos artigos publicados nas mais variadas disciplinas, com temas cabeludos, vamos dizer assim, dizendo que cristãos podem sim fazer ciência, e isso é muito bom, ou temas relacionados a como ser cristão e pensar bem, ou então uma certa depreciação, às vezes, assim, por parte dos cristãos ou por parte de outros que não são cristãos, né, de que cristãos não pensam o suficiente, ou que quando pensam, pensam mal, né, porque a gente sabe que existe também um certo anti-intelectualismo cristão. Então, o que o David Smith entende sobre essa ideia? Ele entende que os estudiosos cristãos, eles têm sido melhores em produzir esse tipo de questão, que é o conhecimento mais de uma literatura mesmo, sobre pontos científicos, vamos dizer assim, do que um conhecimento prático sobre isso. Pode passar, Lincoln, por favor. Ele traz um exemplo que eu achei muito legal. Eu gosto de trazer os exemplos do David, porque ajuda a gente a trazer ilustrar mesmo o que ele está falando, né? Que ele, em uma das suas especializações, estava numa sala de aula, né? Acho que ele estava numa pós-graduação, algo assim, para se aperfeiçoar para ser um professor. E aí, o que foi trazido para eles, né, foi um livro, que o livro se chama O Vício da Dúvida, do Paul Griffiths. Não sei se eu falei certo, mas acho que é assim. E nesse livro traz uma perspectiva agostiniana sobre o apetite pelo conhecimento, né? Então, basicamente, entender que o conhecimento, ele pode ser, esse apetite, pelo conhecimento, ele pode ser tanto bem orientado quanto mal orientado. Por que hoje eu trouxe a questão do vício da curiosidade, né? Porque a gente vai falar disso no sentido negativo. Então, o primeiro ponto, que é o que é chamado de estudiositas, o desejo saudável de aprender, ser submissamente atento ao seu objeto, procurar conhecer na e para a comunidade, relacionando-se com o conhecimento como um dom recebido e compartilhado. Já do outro lado, que é curiositas, propriedade e controle do que é conhecido, e aprecia o status público de quem sabe coisas que os outros não sabem. Então, os dois estão se opondo, né? Sendo que estudiositas fala sobre o desejo saudável de aprender. É a relação com o objeto, mas também percebam que é uma relação com a comunidade, né? Então, não é um objeto só para mim, à medida que eu compartilho com o outro, que esse outro compartilha comigo, a gente se relaciona, porque isso é um dom recebido e compartilhado, né? Já no lado da curiositas, trata o conhecimento como uma questão de controle, né? Então, se eu conheço, eu controlo, eu produzo sobre isso, mas não quero compartilhar. Eu quero compartilhar apenas para que saibam que eu sei e que os outros não sabem. E nessa dinâmica de grupo, o David Smith fala que foi muito interessante que eles se reuniram em 2 grupos na sala, né? E aí foi muito natural que esses dois termos, no caso, precisavam ser discutidos pelos 2 grupos, ok? Então, ele falou assim que, naturalmente, um primeiro grupo, ele se relacionou com o tema de uma forma mais técnica, vamos dizer assim. Então, o grupo procurou saber se realmente o Paul Griffiths tinha entendido o que Agostinho falou mesmo, se isso fazia sentido para a vida prática, se isso era cientificamente correto, se fazia sentido e tal. Então, eles tiveram um entendimento mais teórico, né? Fizeram essa pesquisa mais assim. Já outro grupo, que foi o grupo dele, né, do David Smith, trouxe de imediato, assim, uma relação disso com a pedagogia, né, com a prática. E o David Smith até fala, assim, que não é errado
ter essa relação teórica com conhecimento, porque em alguns momentos a gente vai precisar disso mesmo, né? A gente vai precisar ter um rigor crítico, científico, para entender alguma ideia. Não tem como. Se a gente está produzindo ciência, a gente precisa. Só que a crítica que ele faz é a crítica de que na academia existe um modo que é super valorizado, né? Que é esse modo teórico, tá? Pode passar, Lincoln, por favor. Abre aspas. Simplificando, durante o último meio século, o diálogo acadêmico que emergiu e procurou esclarecer a natureza do ensino superior cristão parece, em sua maior parte, ter sentido pouca necessidade de falar sobre ensinar e aprender. Quando o David Smith fala isso, nossa Deus, eu dei um salto. Falei, meu Deus, como que pode? Porque, de fato, assim, né, que tremenda incoerência. Nós estamos falando sobre conhecimento, estamos produzindo diversas páginas sobre conhecimento, mas estamos sentindo pouca necessidade de falar sobre ensinar e aprender. E se a gente não tem necessidade de falar sobre isso, a pergunta que eu e Emanuele faço para nós hoje, né? Para que serve o nosso conhecimento? Né? E ele começa a analisar algumas produções que foram feitas, né? E diz, né, que existem muitas produções sobre fé e aprendizagem, até por uma questão de resistência à separação, né? A fé não pode ser separada do conhecimento. Mas que sobre educação em si, sobre essa questão do ensino e da aprendizagem, isso só é comum em revistas sobre educação. Então, o que ele está falando? Que quem está interessado em falar sobre educação é quem está trabalhando com educação. Mas os cristãos que trabalham, né, com conhecimento em outros lados não estão tão interessados em educação, em ensinar e aprender. E é claro que existem, tá? Existem trabalhos com essa relação, mas o que ele está chamando a atenção é que isso é pouco, né? Então, ele até fala assim, que até os trabalhos que são produzidos, né, com um foco na educação, eles desviam um pouco esse foco da sala de aula. E eles começam a levar essa perspectiva da educação de uma forma mais filosófica, vamos dizer assim, né? Sobre educação em si, e não como ela é traduzida para dentro da sala de aula ou como o conhecedor se interage com aquilo, né? Bom, ou então, existe também aquela pesquisa que ela é muito prática. Eu não sei se todo mundo aqui já esteve em alguma palestra sobre educação na faculdade. Eu já estive em muitas, né? Porque eu era lá do Departamento de Ciências Humanas, eu fiz uma licenciatura. Então, a gente escuta muito sobre educação, gente. E aí a gente fica... Tem coisa que a gente escuta, que é uma questão mais prática, né? Vamos supor, hoje a gente falou aqui que a perspectiva do David Smith é uma perspectiva sobre comunidade e hospitalidade. Mas a gente vai ver em alguma outra palestra que provavelmente não foi lido David Smith nem de longe, que a ideia parece até um pouco comum, né? Parece que quem não é cristão também está falando de comunidade, né? Mas o que o David Smith está criticando aqui é a ausência de trabalhos que incorporem tanto a robustez teológica, sabe? Essa cosmovisão para dentro da educação, mas isso precisa ser incorporado à prática, né? Porque às vezes a gente tem conhecimento de fora sobre educação que na prática é muito bom, mas ele não tem uma visão teológica, não tem algo que você pode olhar e falar, cara, isso vem da pedagogia cristã, não tem isso. Então, ele sente essa falta, né? Escreve sobre isso no livro. Pode passar, Lincoln. Então, algo que ele aponta, né, como resultado disso, o estabelecimento de instituições fracas, né, ou que são fortes, assim, no nome, né, que sobrevivem, mas elas não são profundas, né, elas são muito desprovidas, assim, de uma educação de qualidade. E os próprios profissionais, que é uma coisa que eu me encaixo muito, né, eu percebo isso no meu dia a dia, a gente começa a ficar à mercê da gente mesmo, quando não tem produção sobre isso, né? A gente pergunta, cara, eu quero ser um professor que glorifica a Deus, mas e esse conteúdo aqui? Como que eu posso transformar isso aqui? É hoje, minha aula é hoje, eu preciso disso, né? E aí a gente procura algo
que não existe, né? Um conteúdo que não tem sido produzido, não com tanta profundidade, ou enfim, quanto os outros. Isso é uma coisa bem triste. E quando o David Smith faz uma pesquisa, é claro que as pesquisas do David Smith, elas, algumas se comunicam com a nossa realidade, mas outras não, porque ele não é brasileiro, né? Então, tem uma grande diferença no ensino brasileiro. Mas ele pergunta sobre os colegas de profissão, né, os docentes, quanto a cosmovisão deles, ou enfim, a teologia deles, influencia nos seus métodos. E aí eles respondem que sim, né? Que na narrativa, como eles constroem a aula, o conteúdo influencia 100%, mas que na prática, não, né? Não sei como é que eu relaciono isso na prática. Então, são pessoas que são muito boas em literatura, conhecem muito, sabem preparar uma aula com uma grande referência bibliográfica, né? Mas isso muitas vezes é desprovido de sentido para quem escuta. E isso é um grande problema. Pode passar, Lincoln, por favor. Então, ele finaliza o livro estabelecendo, no mínimo, 5 razões para existir essa depreciação do ensino. Ou seja, essa falta de interesse mesmo de pesquisar sobre o ensino ou de produzir algo sobre ele. A primeira coisa que ele fala é sobre a recompensa, né? Porque quem é universitário, quem é acadêmico e tal, está também em busca do que vai favorecer a ele, né? E como isso é pouco pesquisado, como isso, né, seria um caminho assim que a pessoa tinha que iniciar e tem que ser muito bom de primeira, né? Não tem tanta recompensa assim no início, né? Isso é uma área que tem menos prestígio acadêmico, não promete uma carreira tão boa. O favorecimento, o Juan está colocando aqui, o favorecimento também é bem pouco. Então, isso tudo complica, né? Ponto 2 que o David Smith coloca sobre treinamento, né? As próprias faculdades, eu falo assim, na faculdade onde eu estudei, ela é uma faculdade de referência em formação de educadores. Mas mesmo assim, como eu tive a experiência lá dentro, né? Eu senti muita falta, assim, né? De um preparo mesmo na prática, né? Eu li muita coisa, aprendi muita coisa na prática, mas não necessariamente isso comunica com o meu dia a dia. O terceiro ponto que ele fala é sobre hábitos da mente, porque a gente tende a achar o ensino como uma coisa. São dois extremos, né? Ou a gente acha que o ensino é muito fácil, que é simplesmente você pegar um conteúdo, transmitir o conteúdo e seu trabalho está feito. Ou a gente tende a ver o ensino como uma coisa muito fantástica, né? Ensinar é para quem tem o dom. E se você não tem, então não mexa com isso. Quando, na verdade, tudo que o David Smith trouxe durante o livro é entender que o ensino é uma construção, né? Que são problemas que são ali solucionados, e aí a gente vai indo. Não tem como ser perfeito, nem começar perfeito, nem terminar perfeito. Então, tudo isso exige muito de nós. E, às vezes, né, na nossa mente, esses hábitos ruins da mente que ele traz, tem também uma atribuição de todo o problema da educação está voltado para os alunos, né? O problema é o aluno, o problema é a escola, o problema é isso, o problema é aquilo. E a gente não quer aqui simplificar o problema da educação, mas existem muitas variáveis, né? E algo também, dentro dos hábitos da mente, é empregar um método só corretivo nos ensinos, né? Isso aqui não deu certo, vou corrigir, vou fazer de qualquer jeito porque não deu certo. Não, isso precisa ser construtivo, né? Algo que não deu certo, algo bom precisa ser colocado no lugar. O quarto ponto que ele coloca, que é o ponto da solidão, que, nossa, gente, que é muito real, porque existe pouco compartilhamento dos métodos entre os próprios colegas de profissão, né? Às vezes a gente tem pouco conhecimento sobre estratégias que deram certo, né? E aí a gente está muito ali imerso na sala de aula, ou a gente que é aluno mesmo, não tem muita ciência de como que é ter uma aula boa, é muito, né, isso vai deixando a gente cada vez mais desanimado. Eu falo assim, mais na posição de professor, porque é onde eu me encontro hoje, né, e eu entrei numa escola agora e eu fico assim, o tempo inteiro. O que deu certo? O que deu certo nessa sala? Você acha que isso pode dar certo na minha? O tempo inteiro a gente fica se perguntando, né, então a gente tem mesmo
essa solidão, e se não se ir atrás mesmo, a gente começa a desenvolver um trabalho completamente pautado na gente. Isso é bem perigoso. O quinto ponto que ele coloca é o ponto da comunicação, porque eu acho que isso também vem está um pouco relacionado com a recompensa, né? Porque para você comunicar algo sobre pedagogia, sobre ensino e aprendizagem, a gente tem que ter em mente que a gente precisaria começar a publicar isso ou desenvolver isso numa esfera que não tem tanto prestígio, né? A gente teria que começar a publicar em periódicos que pouca gente conhece, que nem tanta gente importante lê, ser visto, às vezes, como produtor de um conhecimento mais simples, né? Isso tudo vai dificultando um pouco o processo. E, por último, ele coloca sobre o contexto das universidades. Passa o slide, por favor, Lincoln, eu vou ler uma citação dele. Abre aspas. Parte do ímpeto do engajamento acadêmico cristão tem sido a resistência, por um lado, contra as perspectivas intelectuais que permitem que a fé desempenhe papel relevante como motivação ou fonte de valores, mas que não a veem como dando uma contribuição intelectual genuína. E, por um lado, contra instâncias de um anti-intelectualismo cristão. Então, vamos lá, né? Que aqui é como o David finaliza, e claro, né? Depois de apresentar todos esses problemas, esse capítulo todo problemático, ele vai lá e fala: não desistam. Eu acho bem engraçado isso. Mas eu acho interessante quando o David traz essas perspectivas, gente, porque às vezes a gente crê, né, não sei, acho que é porque é habitual crer, né? Eu creio que a gente pode mudar a pedagogia, eu creio que a fé pode moldar a nossa forma de produzir conteúdo, de se relacionar com conteúdo, de fazer alunos melhores, mas na prática a gente não acredita tanto assim, né? Parece que isso fica muito no campo das ideias. Eu posso produzir um artigo sobre isso, mas, de fato, ver isso na prática é um pouco complicado, né? Então, finalizando aqui, né, o livro do David Smith, fazer alguns comentários sobre a obra, né? Eu gostei demais, demais, demais. Eu acho que a minha parte favorita do livro é quando ele realmente fala o que ele fez, né? Porque a gente tem muitos mitos sobre educação hoje, né, gente? A gente tem que mudar o nosso sistema, tem que fazer aulas melhores, tem que... Enfim, algumas pessoas até produzem modelos de aula que são, assim, estão totalmente no campo das ideias, porque não tem como aquilo ser feito na prática, né? E, de fato, às vezes a pessoa que propõe isso nunca fez. E isso é um peso muito grande, né? Quando o David traz essa experiência para a gente no livro, eu me senti, assim, abraçada mesmo pela obra. Eu gostei muito de como ele traçou como a educação foi vista, né? Eu gosto quando ele recupera a noção de hospitalidade do medievo, né? De entender a escola, ou enfim, o ambiente de educação como um lugar para você morar e se relacionar e se entender lá dentro, né? Não é hoje como a gente se vê muito distante, assim, né? Do conteúdo, enfim, de tudo que envolve a escola. Então, gente, eu vou finalizar por aqui, que eu falei muito. Então, eu vou abrir para os comentários de vocês, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque o David, nesse capítulo, ele tocou em algo que eu achei muito polêmico, né, que é sobre o academicismo cristão. E é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Esse status, né, da produção cristã dos últimos tempos, pode ser considerado como academicista? Vocês veem isso? Vocês acham que a produção cristã tem sido academicista ou não? Ou pode falar o que vocês pensarem sobre isso? Olha, vamos lá. A academia, ela tem certos pressupostos, regras, né? Que se a gente for analisar cruamente e friamente, quem produziu artigo científico sabe como é que é o método científico, de metodologia científica de produção, né, acadêmica, sabe que não é tão fácil, sim.
você conseguir, por exemplo, provar. Eu faço porque eu muito muito chato na faculdade, porque eu fiz letras em inglês, né? E todas as minhas produções lá, elas tinham algum toque com a Bíblia, né? Direto ou indiretamente. E isso incomodou muito alguns professores, porque, enfim, não é academicamente aceito, né? Então, assim, a não ser que a gente, assim, no meu ver, minha leitura é bem superficial, né? A não ser que a gente venda alguns pressupostos cristãos em favor da academia, aí eu não diria que seria mais uma produção cristã, certo? Ou a gente pode reinventar ou adaptar o que é a da academia e aí se torna uma produção cristã, né? Porque, por exemplo, um ateu pode ler uma produção cristã acadêmica? Pode. E porque, enfim, a gente tem um método também e é espelhado no método científico, né? Agora sim, sei, né? Eu não sei porque eu não tenho lido muito acadêmico cristão. Eu tenho lido mais devocionais e tudo mais, né? Mas na época que eu tenho, assim, devocionais que eu falo, não livro devocional, né? Mais pastorais, né? Reformulando o que eu quis dizer, mais livros e artigos pastorais, né? Mas o pouco que eu li, Emanuele, é basicamente isso, né? Ou a gente reinventa uma metodologia científica para que a gente consiga produzir, né? Ou a gente se vende e deixa de ser cristão, né? E eu estou aberto à discussão porque eu realmente sou um pouco leigo. Eu falo do que eu, né? Do que eu vi. Mais alguém, gente? Oi, Emanuele, você está me ouvindo? Sim, Bom, boa noite, gente. Emanuele, agradecer a você pela sua exposição. Eu adorei, os argumentos foram muito bons. O modo como você expôs, né, também foi bem didático. Claro, são muitas questões que nos envolvem, né? Mas a pergunta que eu tenho, talvez até fugindo um pouquinho do seu assunto, é como é a sua universidade, porque, bom, é a PUC e ela provavelmente é cristã. E hum, como que esse cristianismo na PUC lida com um certo secularismo, né? Será que tem um ensinamento muito cristão ou é algo mais secular? Porque, geralmente, quando eu falo que eu sou aluno da PUC, as pessoas, bom, aqui do Rio, no caso, para as pessoas que não me conhecem, bom, as pessoas acham que, nossa, então você teve um ensinamento só com padre, super católico, a religião reinava, era um teocentrismo e não tinha nada de circular, você não via outros filósofos, você tinha uma interpretação, por exemplo, de Aristóteles tomista, né, no caso de Tomás de Aquino. Como é essa relação com a sua universidade? Bom, se as aulas de filosofia também envolviam esse contexto secular, ou se tinha alguma coisa mais cristã, era um ensino totalmente cristão ou um ensino secular, né? Não sei se foi muito claro na minha pergunta. Mas isso é algo que tem me incomodado bastante. sim. Então, boa pergunta. Eu já falei muito sobre a PUC aqui, né? Eu realmente, né, não consegui enxergar, assim, uma... É claro, né? O que eu via de cristão na PUC, assim? Os eventos extra classe, né? Ai, algum comunicado do reitor, ou algum padre vem de fora e quer dar uma palestra, alguma coisa assim. Mas dentro de sala de aula, isso não... E os feriados, boa, Lincoln. Mas dentro de sala de aula, isso nunca me foi passado em nada, 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 nada. Assim, o ensino da PUC, aqui na minha experiência, completamente, completamente, assim, secularizado. Tenho
não tenho muito a falar sobre isso, não, de cristão, não. Aham. Eu super entendo, assim, desculpa reservar essa coisa só à PUC, mas é porque eu acho que é o que nos aproxima, né? E a gente tem uma ideia do que seria essa academia cristã, ou esse ideal de universidade cristã, né, católica, etc. e tal. É claro, uma universidade ela tem que ser pluralista em alguns sentidos, né, obviamente, mas, por exemplo, a minha experiência na PUC Rio é igual à sua, mas ela tem umas diferenças. Primeiro, que assim, o curso de filosofia é também uma formação para os padres. Então, eu tenho aulas com padres e alunos também são futuros padres, freiras, etc. e tal. Uma relação, você tem a relação religiosa, né, durante todo o campus. Na PUC do Rio, todo estudante ele é obrigado a fazer matérias cristãs. Então, lá, o cara faz engenharia, jornalismo, medicina. Bom, você tem que estudar alguma coisa de cristianismo. Então, são 4 disciplinas sobre a Bíblia, sobre o cristianismo, sobre a história dos evangelhos, etc. e tal. A gente apelidou carinhosamente essas disciplinas que a gente chama como Jesus. Então, Jesus 1, Jesus 2, Jesus 3 e Jesus 4 são essas disciplinas de cristianismo que a gente tem na PUC aqui do Rio. E elas são super necessárias para a gente se formar. Então, é isso. Geralmente, essa questão da cultura religiosa, né? Eu não sei se aqui aí na PUC de Minas tem, mas isso era a coisa próxima que a gente tem, né, da universidade ou academia cristã, né? Bom, assim, se tem outras coisas polêmicas, mas é isso. Lembrando, retornar essa questão da PUC, porque é um ideal de academia que a gente tem, né? Do assunto que a gente está falando, de pedagogia cristã. Mas eu acho que essa coisa da pedagogia, ela de um certo modo, é tão difícil a gente falar, porque muitas dessas coisas que envolvem educação, a gente realmente aprende na prática. Não que a teoria ela é ruim, mas ela não é suficiente, e acho que ela não pode ser suficiente, Emanuele. Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu fiz licenciatura e de verdade, os 4 anos não me ensinaram a ser um professor. Eu sou professor em sala de aula, vivendo com meus alunos, aprendendo, fazendo coisa errada, errando, né, cometendo erros, e eu acho que isso me ensinou a ser um professor melhor. Então, acho que eu termino dizendo que a gente trazer, né, essa coisa da prática em sala de aula é fundamental. Né? E a pedagogia cristã, ou a pedagogia como teoria, ela pode ser muito importante, mas sem a prática, ela é totalmente vã. Uhum, com certeza. Desculpa me alongar. Não, tá ótimo. Eu falei assim da formação da PUC, porque eu fiz a licenciatura e tinha um louvor muito grande, assim, quando eu cheguei, falando que o professor formado na PUC ia ser um professor muito bom, muito experiente e tal, mas no sentido de que você já sairia de lá, top, entendeu? E eu achei de fato, assim, que nossa, então o estágio aqui deve ter diferença, vão te ensinar alguma prática, assim, fenomenal. E não é isso que acontece, né? Porque, pelo menos aqui no meu estágio, eu tive pouquíssima prática em sala de aula e assim, quando fui, não tomei tanto à frente da sala. Então, a gente só escuta o que você deve fazer, o que é bom, o que não é. Mas outra realidade, né? Quando você chega na escola, você está sozinho, você nunca pegou uma turma antes, você não pode ministrar o conteúdo da forma que você aprendeu na universidade, porque Às vezes é a pior turma. é a pior turma, exatamente. E, nossa, isso custa muito. De fato, assim, a prática na sala de aula, ela é... No meu primeiro dia na escola, eu falei, não sei nada. Eu vou encerrar esse contrato e vou fazer outra coisa. Mas é assim. E quanto à formação da PUC, eu acho que isso é comum, né? Todo mundo que estudou na PUC teve aula de cultura religiosa, por exemplo. Meu professor de cultura religiosa era um cara completamente, assim, anticristo. Então, no fim das contas, isso não significou tanta coisa na formação, né? Na formação cristã, no caso que eu tive.
O Juan ele estuda filosofia na PUC, talvez ele possa falar sobre isso melhor, diferente, porque eu fiz história, né? Meu curso é bem diferente. Eu entendo. Olha, eu me alongando aqui, o carioca intrometido. Mas isso é bacana, sabia, Emanuele? Porque isso fere o nosso ego, né? Isso nos faz ser mais fortes e sábios. Para fechar, eu tenho um amigo que ele é cristãozão, assim, ferrenho. Então, você tinha os padres que falavam uma besteirinha, uma coisa da igreja, e o cara já batia, já de frente, aquela coisa e tal. Eu olhava para ele assim, e falava assim, cara, mas você sabe que não precisa, né, disso. Você sabe que não precisa, né? A gente tem que ouvir, saber ouvir, discordar, debater, mas talvez num ambiente que isso se faça necessário. A universidade deveria ser um ambiente que faz necessário, né? Mas às vezes você debater na universidade, você pode até perder seu emprego. Não vou entrar nessas questões, mas eu acho que isso fere o nosso ego, nos faz ser humilde também e a repensar também as nossas filosofias, as nossas concepções. A universidade, ela pode ter coisas muito ruins, ferir nossa fé muitas das vezes, mas qual é a melhor forma de você vencer o seu inimigo? É amando. Então é você ter concepções muito bem claras, né? Mas que ao mesmo tempo você, olha, será que eu posso repensar isso aqui? Sabe? E você começa a ver as pessoas de outra forma, de outra maneira. E eu acho que isso que é encantador na universidade. Bom, a gente vai entrar em outro assunto se eu acabar me estendendo. Mas é isso, a universidade é um lugar que pode fazer a gente repensar toda a nossa história e toda a nossa vida, né? E eu acho que a pedagogia cristã, ela se insere nisso, a você ser humilde, né? A ponto de você admitir, nossa, isso pode realmente ferir minha fé. Mas será que a minha fé é tão frágil assim? Sabe o que eu posso pensar para além daquilo que eu acredito, né, que possa melhorar a minha vida? E acho que pensar nisso é fundamental, ainda mais nos dias de hoje. Com certeza. E volto em isso que você me falou, né, sobre o que a gente pode aprender dentro da universidade. Assim, né, eu percebo que eu desenvolvi muitas virtudes ali dentro, como a paciência, por exemplo, o amor. Então, e isso é muito real, né? E pensando no lado da pedagogia cristã, porque o objetivo do David Smith, ao pensar isso, não é chegar na sala de aula e catequizando as pessoas, né? Evangelizando. Quem quer aceitar Jesus hoje? Não é esse o papel do professor, até porque você pode ser mandado embora. E nem deve fazer isso, né? Isso é antiético. Mas é uma educação pautada em virtudes mesmo, que a gente vai aprendendo. E exatamente essa noção da comunidade, ela é essencial, e a gente vivendo e entrando em diversos lugares, como a universidade, a gente vai vendo que a comunidade, ela é essencial, ela é formadora do nosso caráter, de tudo, porque, né, a gente aprende com as pessoas mesmo, e às vezes com pessoas muito diferentes de nós. E isso eu não estou falando aqui de mudar a nossa cosmovisão para abraçar a do outro. Não estou falando disso, né? Porque a gente precisa ser firme nas nossas bases. Mas existem muitas coisas que a gente aprende com o outro, sim. E essa pessoa não necessariamente precisa ser um cristão, né? A gente vai crescendo nisso. Mas eu gostei desse bate-papo que o Pedro abriu aí. Se alguém quiser falar algo sobre. Eu tava lembrando agora, mano, você falando aí, do caso que me ocorreu essa semana. Foram dois casos, hoje e essa semana. Às vezes que nem o Pedro, assim, na faculdade de filosofia aqui da PUC Minas também, é só eu, né, de evangélico. O resto é tudo seminarista e formação para padre, né? E às vezes a gente senta na mesa lá de recriação para ficar debatendo e tal, conversando. Aí um certo seminarista virou para ele e falou assim, você não é seguidor, como é que é? Você não é seguidor de Jesus Cristo, não. Eu assustei, por quê? Ué, porque você não está submetido ao magistério Santo Padre. Aí, meu sangue Essa saiu. conversa vai longe.
Cara, meu sangue foi lá. Aí os próprios seminaristas, né, que são meus colegas, assim, meus colegas mais íntimos, assustaram com ele, né? Assustaram com o que é isso, rapaz? O outro chegou, calma, irmão. Deu aquela assustada com ele. Aí, beleza. Passou. Aí, no outro dia, eu cheguei na sala assim, eu tô vendo que tá todo mundo olhando pra minha cara, né? Tipo assim, será? Aquela cara de desconfiança, né? Aí eu tô vendo que tava chegando o pessoal, batendo no meu ombro. Aqui, irmão, me perdoe pelo fulano tal, ele tava totalmente descontrolado, tá bom? As pessoas pedindo perdão pra mim, outros chegando, me abraçando, perguntando como é que eu tô. E, cara, isso aqui eu comecei a pensar por outra perspectiva, entendeu? Porque talvez eu podia levar isso pro meu coração e pensar, todo católico é assim, entendeu? Podíamos, sei lá, Católico. dama de Lutera, bando de papista, né? Mas eu comecei a pensar por outra perspectiva, né? Porque a maioria começou a me abraçar e começaram a dar uma atenção maior depois desse momento. E hoje esse seminarista me irritou de novo, né? Dá para ver que ele é a ovelhinha negra lá do seminário dele. E a questão do professor, eu tenho um professor na PUC, eu não sei se vocês tiveram aula com ele, que estudaram na PUC, é um professor que eu, particularmente, eu gosto bastante, que é o Padre Ibrahim, né? É um professor que eu, particularmente, eu acho fantástico, né? Mas só que hoje ele lançou, ele é professor de metafísica, né? E hoje ele lançou uma lá na sala, que se Deus é espírito, ele não possui os sentidos. E se ele não possui os sentidos, ele não pode amar, ele não pode sentir, ele não pode ter inveja. Tô na cara do Pedro aí. Beleza. Eu vi que a sala deu aquele silêncio, né? E ele é padre, né? A sala deu aquele silêncio, ele virou e falou assim, mas esse é assunto para outra ocasião. Né? E aquilo lá me deu uma pequena crise, né? Aquela crise existencial das aulas de filosofia, né? Beleza. Aí eu pensei, cara, eu vou ficar com o que a Bíblia fala, né? Se a Bíblia falou isso, beleza, eu vou me calar no que a Bíblia fala, né? Então eu me calei, beleza. Mas em outra oportunidade eu vou perguntar ele, né, a sós ali, esperar a aula terminar, levei no canto e vou perguntar ele sobre essas questões. São dois eventos que me lembrou aqui, né, que o cara, isso que a Manu tá falando, é um exercício de virtude também que você vai aprendendo dentro da universidade, né? Eu tive que aprender a virtude da paciência e de amar, principalmente que esse seminarista. Pois é, Juan. Juan, eu tenho duas dicas para você. Bom, a primeira é que para o seu seminarista, seu colega aí, seminarista, você compre um exemplar de uma carta muito boa, muito interessante. Acho que vale a pena, até uma aula, me propõe a dar uma aula sobre esse tema, que é a carta sobre a tolerância do John Locke. Importantíssimo. John Locke vai dizer, olha, vocês protestantes e católicos ficam brigando sobre a ceia, sobre etc e tal, mas olha só, vamos focar aqui, em vez de vocês ficarem se matando aí com a espada, etc e tal, vamos focar aqui no principal, que é a salvação em Jesus Cristo e a crença que você acredita em Jesus, que ele ressuscitou. Bom, isso é suficiente. Tudo bem, a gente tem que discutir, os problemas existem, não, mas olha só, vamos focar no principal? Acabou. Dá essa carta aí que eu acho que ele vai se converter ao lockeanismo, né? Não que eu concorde com tudo, né? E a outra sobre o seu professor, né? É algo que eu aprendi com um professor da PUC chamado Remo Manarino Filho. Ele, inclusive, traduziu uma das primeiras edições da Abolição do Homem do C.S. Lewis, né? Ser humano fantástico, um professor assim, me ensinou a ser um cara muito humano, né? Um dos melhores professores que eu já tive na PUC. E ele me dizia algo muito interessante. Preste atenção. Pedro, às vezes, você tem um professor que dá uma aula excelente sobre Aristóteles. A exegese é perfeita, ele fala de coisas maravilhosas, e ele é um excelente profissional, ele é alguém que você adoraria ter do seu lado, um ótimo colega de trabalho, ele dá atenção a todos os alunos, alguém exemplar. Mas ele fala uma besteirinha, sei lá, ele fala Lula livre, sei lá, Bolsonaro é o
é um mito, alguma coisa do tipo, você já começa a desmerecer tudo que o cara faz e você começa a olhar para ele com uma cara feia. Ele falou assim, Pedro, você pode ter discordâncias, você pode achar isso ridículo, mas por que você não foca em todo o resto? Por que você não leva em consideração todo o resto? E caramba, isso me ensinou muito sobre o cristianismo, sobre você amar o próximo, mesmo que ele erre, porque nós erramos, nós erraremos. Eu falo para meus alunos, eu ainda vou errar com vocês. Fiquem tranquilos, vocês vão errar comigo, eu vou errar com vocês. Fiquem tranquilos, isso acontece. Então, Juan, isso é um exemplo de que, cara, o professor ele pode ser fantástico, pode ser uma pessoa maravilhosa, mas, infelizmente, assim, ou felizmente, ele vai errar. E é isso, a universidade é isso. Né? É a gente errando o tempo todo. E acho que essa é a beleza do debate, né? Parabéns novamente, Emanuele. E, bom, a gente pode debater aí, né? Marcar um dia para a gente ter outras conversas assim super interessantes sobre esse tema. Alguém quer comentar algo sobre esse tema, gente? Achei que o Lincoln queria falar. Ele tá muito sorridente. Não, assim, nossa, o Pedro tá falando essas coisas aí, assim, a mente da gente vai longe, e eu concordo totalmente com ele, assim, eu estudei na PUC também, a PUC foi muito importante na minha vida, eu tenho uma gratidão enorme pelos meus colegas, pelos meus professores também, e, claro, a universidade é um lugar de diversidade de ideias, e essa diversidade de ideias, né, essa diversidade é importante porque trabalha em nós o respeito, a sensibilidade, a escuta atenta com relação ao que o outro fala, ainda que você não concorde necessariamente. Então, a universidade foi muito importante para mim nesse sentido, de entender o que o outro fala, né? Eu tive um episódio que me marcou muito, que acho que logo no terceiro período, lá na PUC, né? Direito sabe como é que é, né? Altas discussões, ai meu Deus do céu. E uma vez teve uma discussão sobre pena de morte. E, enfim, pena de morte, como é que é o negócio, favorável, contra, e eu fui contra pena de morte. E sou até hoje contra pena de morte. E eu tinha uma colega de sala, muito querida, que, assim, ela proferiu a mim adjetivos muito carinhosos, como vagabundo. Enfim, o vagabundo foi a adjetivação mais leve e carinhosa, né? As outras acho que não convém muito falar aqui. Mas, naquele dia, por mais que fossem adjetivações duras a meu respeito, e simplesmente por causa de um posicionamento meu sobre um tema do direito, mas em momento nenhum eu quis respondê-la, em nenhum momento eu quis, eu vou aqui, sabe? Até porque debate acalorado é muito estimulado também no curso de direito, mas eu preferi simplesmente entendê-la um pouco, né? E ainda que as adjetivações não tenham muita justificativa, mas esse episódio me ensinou a ser a não me envolver em qualquer discussão, enfim, trabalhar esse lado mesmo, sabe, do lugar onde eu estava, dos pensamentos diversos dos meus, porque a maioria dos meus colegas naquela ocasião eram favoráveis à pena de morte, mas, enfim, eu acho que, às vezes, em muitos contextos de fé, ainda se demoniza muito a relação do cristão com a universidade.
Infelizmente, ainda existem igrejas que desestimulam as pessoas a estudarem, pelos argumentos mais absurdos, porque a letra mata, por exemplo, e aí distorcem totalmente o sentido do texto, porque a universidade irá corromper a sua fé e aquela coisa, quando, na verdade, a igreja ela precisa entender que não é a universidade que vai matar a fé de um cristão. Às vezes, muitas vezes, a própria igreja que não dá atenção na formação, na base ali. E quando aquele jovem ele vai para a universidade e ele decide, enfim, sei lá, sair da igreja, enfim, será que a culpa é mesmo da universidade? Bom, particularmente acho que não. Então, enfim, acho que a universidade ela é um ambiente muito, muito, muito importante. Tema do próximo encontro, né? A universidade pode corromper a juventude, né, evangélica? Já acabou, né? Assim, eu vou ver o jogo do Flamengo hoje, a discussão vai até 2 horas da manhã. Excelente, excelente, Lincoln. Boa, mano, bom tema, é verdade. Vamos trazer isso para discussão. Sabe por quê? Porque, assim, pode parecer absurdo, mas, gente, infelizmente, essa é uma realidade ainda muito presente. E nós precisamos falar sobre isso, sabe? As pessoas elas precisam entender que cristianismo e universidade não são antagônicas, sabe? Então, mano, eu acho excelente ideia, que nós podemos promover sim, em mês de outubro, promovemos um encontro para falarmos especificamente sobre esse assunto, porque de fato é muito importante. E o Flamengo vai ganhar, vai pegar um Atlético Paranaense que, enfim. Sem comentários. Oi, Jesus. Este não é meu departamento. Ô, gente, o horário está avançando, então eu vou encerrar por aqui a nossa reunião de hoje. Estou muito feliz de ter trabalhado esse livro com vocês, né? De vocês terem trazido aí ao longo de, acho que foram 4 reuniões, ou 3, não tenho certeza. O ponto de vista de vocês sobre o David Smith, 3, né? Sobre as ideias dele, sobre aquilo que você concorda, que não concorda. De qualquer forma, foi muito significativo o simples fato de a gente estar falando sobre ensino, porque eu acredito que o ensino tem tudo a ver com a nossa fé, né? Tudo que a gente sabe do Senhor, a gente aprendeu um dia e a gente segue aprendendo até o final da nossa vida, né? Então, que esses valores, né, que a gente aprendeu com essas ideias do David Smith estejam de fato presentes, né? Mais do que a gente comentar aqui sobre o que a gente viveu na universidade, que isso continue sendo uma realidade, que a gente saiba amar as pessoas de verdade, com o amor do Senhor, que a gente tenha prazer em ensinar e aprender, né? Que a gente se comunique de forma correta, sim, né, com o ensino, que isso esteja alinhado no nosso coração. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Estou muito feliz mesmo. Que o Senhor abençoe a todos. E é isso, gente. Até a próxima. Acho que sexta-feira temos encontro no NIFI, da linha de filosofia, sexta filosófica. E a gente espera vocês. Até mais, gente. Obrigada.